Ba-dum-bum, doo-doo-doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very. Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje vamos começar falando sobre empreendedor social que mora nos Estados Unidos, dá todo o suporte para os imigrantes. Vamos ter um super bate-papo com o Thiago Prado. Fala turma! Hoje o papo de amigos está um pouquinho diferente e o papo hoje é internacional. Estamos aqui com o Thiago Prado, que é um empreendedor social que mora nos Estados Unidos há muito tempo, tem um podcast que fala sobre a vida de imigrante e ele ajuda muitos imigrantes. E ele vai contar tudo aqui hoje. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, irmão, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E hoje vamos conversar aqui porque eu quero saber como que é morar na terra do Tio Sam. Principalmente no norte da terra do Tio Sam, é bem frio. É verdade isso, que quando os brasileiros falam por Estados Unidos, eles preferem mais os lugares quentes. E quem vai para o lugar frio acaba ganhando mais. Não tem muita coisa para fazer, então você trabalha, né? O frio ajuda. Tiago, e como que foi quando você mudou para os Estados Unidos? Isso já tem um tempinho, né? Mas assim, qual que foi a principal boom que você falou assim, nossa, eu realmente não tô mais no Brasil? Cara, na verdade eu não mudei, né? Eu fui carregado. Eu tinha 14 anos. Minha mãe... Não foi opção sua? Não foi opção minha. Minha mãe falou que a gente ia pra Disney, nunca foi, só passando. Eu tinha até um uniformezinho da Disney, da agência de turismo. A gente desceu em Orlando, ficou num hotel muito chureba. E ela me levou pra um lugar super frio que era Boston. Meu Deus. E aí eu vim conhecer a Disney, eu já tinha 23 anos de idade. Pouco tempo depois, quase 10 anos. Quase 10 anos depois. Essa foi a história. Então foi assim que você falou, não volto mais pro Brasil. Não, eu voltei, cara, eu odiava aquele lugar. Foi? Foi, aos 16 eu comprei uma passagem com o passaporte de um amigo que parecia comigo. E... Falso? Não foi falso não, eu peguei o passaporte emprestado. O pessoal, eu não modifiquei nada, não recomendo ninguém fazer isso, não altera nada. Eu simplesmente falei, vai que dá certo. Entendeu? Ele parecia comigo, ele era adulto, eu comprei a passagem com o passaporte dele, passei, aceitaram e vim embora. E aí você ficou aqui quanto tempo nessa primeira vinda sua? Cara, eu tinha 16 anos de idade, não tinha muito juízo, liguei pra minha mãe de São Paulo, acho que eu nunca contei isso em vídeo, em primeira vez. Minha mãe, falei, tô em São Paulo, mãe. Falei, sério? Eu falei, sério. E minha avó tinha táxi na época, na Rádio Táxi Bandeirantes. Nossa. E ninguém sabia como que eu tava vindo de São Paulo pra cá. E eu peguei um ônibus, né? Então aí demora. E minha avó avisou os taxistas tudo de Goiânia, o pessoal tava tudo me esperando. E eu todo alegre porque eu tava chegando de volta. Desci na rodoviária antiga, com a malinha, subi na Avenida Goiás. E de repente o taxista parou do meu lado e falou: "Você aqui é o neto da Dona Lenita?" Eu falei, eu mesmo. Sua avó tá te esperando. Tiago, como que é esse trabalho que você faz com os imigrantes lá? A gente sabe que tem um podcast que tá dando muito bom, que fala com os imigrantes, dos imigrantes. Como que tá esse trabalho seu com os imigrantes lá? Então, eu não comecei assim, tá? Quando o Chuck me ajudou a voltar a estudar, eu falei, eu quero ser igual o Chuck, porque ele é bilionário. O cara é muito foda. Eu falei assim, um dia eu fui 1% do Chuck. Tô muito bem, né? Pô, imagina que eu sou 1% do bilionário, você vira milionário. tô bem zaço. Então, não sou tão inteligente igual, mas 1% dele é melhor que nada. E eu fui pra indústria financeira. E eu fui pra indústria financeira porque ele tava na indústria financeira. E meu conselho pra muita gente, cara, não tenta viver a vida dos outros. Você tem que descobrir o que é seu. E eu vim para São Paulo, trabalhei no Morgan Stanley, no Banco Americano, trabalhei no fundo de investimento do MIT, trabalhei em empresas financeiras. E um dia, falei, do que vale a minha educação, o meu conhecimento, se eu não ajudo a minha mãe, a minha tia, os meus primos, pessoas igual eles que estão na mesma situação. E aí, eu sempre tive essa pegada empreendedora, eu falei, vamos resolver um problema. E aí, eu lancei o primeiro plano funerário para o brasileiro nos Estados Unidos. Chama Padrev. Se você coloca repatriação funerária no Google, a gente sai de lá. Eu
coincidentemente, eu tenho um vínculo familiar com a Paz Universal Funerária aqui do estado de Goiás. É o Vanderlei, né, que lidera a empresa, junto com a fundadora, a dona Helena. O Delei é primeiro da minha mãe e ele me deu uma mentoria para estruturar o plano. Só que como todo primeiro empreendimento eu fali, não deu certo. E aí nessa falência, na quebradeira que não deu certo, porque o imigrante ele evolui de uma forma retardada. Não retardada, mas tipo assim, atrasado. Ele evolui e fala, isso não é problema meu. Se eu morrer aqui é problema do povo que eu mando dinheiro para eles lá em casa. Que é uma forma muito errada de se pensar. Porque eu brinco, né? Se eu morrer em viagem, minha mãe me mata. Porque dá trabalho de mandar o corpo de volta. E tem aqueles mais acomodados que acham que o governo vai resolver também. É o orçamento. Imagina, 1% da população morre todo ano. Se você tem 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos e 1% morre, cara, você tem 20 mil óbitos por ano. Divide por 365 dias, eu e você está conversando aqui agora, facilmente tem literalmente 40 óbitos e 400 pessoas tentando resolver esse problema de transporte funerário. E aí, então, respondendo a sua pergunta, cara, a minha paixão por ajudar a população me fez buscar problemas que eu poderia fazer a diferença, mas gerar lucro. Porque eu acho que as duas coisas não precisam ser independentes uma da outra. Com certeza. Tem como você ter lucro e fazer a diferença? Cara, acho que essa é a ideia da nossa geração hoje. E não é o errado isso, né? Você tá ajudando a pessoa, ela vai ser ajudada e ela tá retribuindo uma forma, né? Sem dúvida. Olha isso aqui, né? Você paga quanto por isso? E aí tem um telefone que faz a mesma coisa, mas ele te entrega o quê? Ele te entrega uma conexão mais rápida, uma experiência melhor, uma câmera melhor e, enfim, eles têm uma margem de lucro maior. E acho que é isso. Então, assim, eu brinco muito, né? Qual que é a pior empresa de ônibus rodoviário que tem? Tipo, aquela que leva o povão mesmo, aqui em Goiás, como se fosse aquela empresa, assim, do povão. O eixo Anguera tá bem ruim. Não, mas pra gente levar daqui pra, vamos supor, pro Tocantins. Ou daqui quando viagem rodoviária. Tem muito tempo que eu não viajo. Pois é. Avião é difícil de falar porque ela está quase que equilibrada, mas hoje a Gol é uma das piores que tem, né? Isso é verdade. Então assim, mas o avião tá cheio. Sim. E a Latam é uma das melhores que tem, e o avião tá cheio também. Mas como pode isso? Bem, você tem consumidor que está preocupado com a experiência e tem consumidor que está preocupado com o preço. Isso é verdade. E foi o que eu descobri. Eu falei, ok, quem quer uma experiência positiva, que vai ter um atendimento de qualidade, a gente não vai ser a empresa mais barata, a gente vai resolver o seu problema, a gente vai te dar um atendimento de qualidade, a gente vai ter um preço justo, não é? Mas a gente vai te dar uma experiência que você não consegue lá fora na sua língua nativa. E Thiago, a gente viu também que você participou de um projeto para habilitações para os imigrantes. Sim. Como que funciona isso? E é só para brasileiro? Ou vocês tentam, ou vocês ajudam todo tipo de imigrante? Porque a gente vê que também os Estados Unidos está cheio de latinos, né? 62 milhões só. Então, 20% assim, da população. Eles também é o público de vocês? Sim. Meu modelo de negócio é esse. Como que funciona? Hoje nos Estados Unidos os latinos são 62 milhões de pessoas, 20% da população, 3 trilhões de dólares de GDP, de PIB. Se os latinos fossem um país, a gente era 2 vezes o Brasil, maior que a França. Não. É muita gente. E não é só mão de obra, né? O pessoal tem aquele negócio, a mão de obra ali das classes mais baixas que não querem fazer o serviço, e hoje em dia mudou totalmente, né? 65% dos latinos que estão nos Estados Unidos nasceram lá. Então 35% é indocumentado, igual eu que foi para lá e teve cidadania, mas 65% é igual meu sócio, nasceu lá e mora hoje no Brasil. Então é incrível. Então assim, é uma panela de doce. E o doce tá mexendo. E como que é essa questão da habilitação? Como foi esse projeto? E como que vocês auxiliam esses imigrantes? Eu simplesmente caí de paraquedas na hora certa. Acho que a gente tem que ser justo com o que acontece. A gente tem que... tem 10 anos que a gente promove esse projeto. E eu falo, gente, o Centro do Trabalhador Brasileiro. Isso foi uma iniciativa de um sindicato italiano, porque o italiano descobriu que sem os latinos, que são a mão de obra hoje, eles não têm futuro. Então eles já estão projetando, porque tipo, o filho dos italianos não quer trabalhar na construção mais, não quer ser o cara que instala cerâmica, que faz parede. Ele falou, então eu vou resolver o problema do latino hoje para ajudar ele amanhã.
E aí esse projeto vem rodando em vários estados. Massachusetts entrou entre, acho que o 18º e o 19º, se eu não estou enganado. E para mim, cara, eu acredito muito em, não é sobre a próxima eleição, é sobre a próxima geração. Acho que esse mindset que o povo tem, você vê muito aqui no Brasil com política, né? Os caras estão preocupados com a próxima eleição e não com a próxima geração. Isso é verdade. E aí você tem um resultado medíocre que você tem. E como empresa hoje, lembra que eu te falei que eu sou empreendedor com um propósito social? Eu acredito muito que o empreendedor tem uma responsabilidade social hoje. Com certeza. Então, se tem uma causa que faz sentido para a próxima geração e você não entra de cabeça, cara, tá errado. E essa foi uma causa que, para mim, eu não só tinha que entrar de cabeça, eu tinha que entrar com os 2 pés, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu entrei de cabeça, entrei com os 2 pés, a gente financiou o projeto, a gente colocou o capital, a gente colocou o nosso tempo, e nos Estados Unidos o lobismo é uma coisa que é liberada. Então o que eu fiz, cara? Eu fui um lobista para o projeto com as empresas de seguros, e a gente conseguiu várias empresas para colocar dinheiro, diretamente, indiretamente, e a indústria de seguro é uma indústria muito forte nos Estados Unidos, da mesma forma que o agro é uma indústria muito forte no Brasil. Thiago, estamos chegando ao fim, foi um pouquinho curto, mas a próxima vez que você estiver em Goiânia, no Brasil, o programa Jeito Goiânia está de portas abertas para você. Deixa para o pessoal que quer conhecer esse podcast, quer conhecer um pouco mais sobre sua vida, quem quer ir para os Estados Unidos e está com alguma dúvida, te ligar para te perturbar um pouquinho, deixa para o pessoal. Cara, bota no YouTube lá, Imigrante Rico, Thiago Prado. Não sou eu, não sou rico, tá? Eu fico comendo miojo. Mas eu conto histórias de vários imigrantes de muito sucesso na terra do Tio Sam, e o propósito do podcast é te explicar quais que são os fatores que levam imigrantes a ter sucesso na terra do Tio Sam. E aí a gente conta também vida de imigrante, aquelas histórias que nunca foram contadas, que você nem imagina que existe. E se tu quiser me seguir, você vai colocar o link aqui no vídeo? Vou vai? colocar. Perfeito. Thiago Prado sem H, Thiago Prado BRZ. E tem um outro goiano também fodástico, chama Geraldo Afonso. Então, se você pensa de ir para os Estados Unidos, super recomendo seguir o canal do Geraldo. O Geraldo é um cara sensacional. Pessoal, o meu quadro não fica a dica, é o papo de amigos, mas essa dica aqui vale ouro, hein? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Fui! Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar aqui no contato da tela, hein? Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Biotina, Nutricolin, Zinco e Piridoxina. Esses são apenas alguns dos nutrientes que vão deixar seu cabelo e unhas mais saudáveis. Com uma incrível ação antioxidante, nós desenvolvemos este produto Cabelos e Unhas para ajudar a evitar a queda dos cabelos e na saúde da manutenção dos fios, além de deixar as suas unhas muito mais fortes. Por se tratar de um suplemento alimentar, pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres e não tem contraindicação. Oi gente, tudo bem? No Fica a Dica de hoje, nós vamos conversar com o cirurgião dentista Anderson Borges. Ele vai contar um pouquinho do trabalho dele como cirurgião dentista, as técnicas de implante, harmonização facial. Doutor, muito obrigada por topar conversar com a gente aqui hoje e contar um pouquinho do seu trabalho. Olá, o prazer é meu falar sobre o meu trabalho aqui, né? Então, aqui na clínica, né? Eu atuo já na parte de implantodontia há uns 15 anos, né? Então, o carro-chefe da clínica, a gente trabalha mesmo com a parte de implantes,
Tem a parte de estética odontológica, também a harmonização facial, que é uma parte mais nova, que é recente na clínica, né? Mas o foco mesmo é a implantodontia. E o senhor sempre quis trabalhar com implantodontia? Quando estava na faculdade já sabia que era isso? Ou tinha dúvidas? Não tinha dúvidas, né? Eu entrei na faculdade sempre pensando em frisar, né, uma parte cirúrgica, né? Aí na odontologia a gente tem a parte de bucomaxilo, né, e a parte de implantodontia. Aí eu, como gosto mais de atuar em clínica, né, eu preferi a implantodontia. Explica pra gente, principalmente para quem está em casa, o que é esse procedimento, porque às vezes pode ficar uma dúvida, né? O que é a implantodontia, o que é um implante? Isso. Então, os implantes, né, geralmente eles são parafusos feitos em titânio. Hoje em dia já existem alguns implantes feitos em porcelana, mas os mais usados ainda são os de titânio, né? Então, o implante é assim, quando a pessoa perde um dente por algum motivo, né, perda óssea ou acidente, né, que são as causas mais comuns, a perda óssea, então nós colocamos os parafusos para repor esses dentes perdidos. E em cima desses parafusos de titânio que são inseridos no osso, são feitos os dentes, geralmente em porcelana. E existem técnicas diferentes para fazer esse implante? Sim, existem várias técnicas, né? A comum é a gente usar o bisturi, né, para ter acesso ao osso, né, para a gente poder ver direitinho o local para inserir o parafuso do implante. Mas hoje em dia, né, o paciente já tem outra opção, né? Se o paciente quiser, ele faz um exame, né, uma tomografia computadorizada, e através dessa tomografia nós fazemos um guia computadorizado, um guia cirúrgico que coloca o implante na posição correta. Então, dessa forma a gente pode fazer o implante sem corte, sem o uso de bisturi, né, que dá muito mais conforto para o paciente. Não sente dor? A dor, né, no caso a cirurgia, de toda forma tem que anestesiar, né, mas o pós-operatório de uma cirurgia guiada é bem melhor, né, o paciente não precisa fazer aquela dieta líquida, gelada, né, porque ele não vai ter sangramento, o inchaço também é menor. Então, e também é importante, assim, para alguns casos, pacientes, por exemplo, para pacientes diabéticos, né, que a cicatrização é mais difícil, né? Então, a cirurgia guiada sem corte é bem mais indicada para esse tipo de paciente. Doutor, o implante, ele substitui, digamos assim, aqueles casos onde a pessoa perde o dente e aí teria que colocar, por exemplo, uma dentadura. É isso? Sim, nesse caso aí, quando o paciente perde todos os dentes, ou ele já usa a dentadura há algum tempo, né? Aí, nesse caso, nós colocamos alguns implantes no arco, né, no arco dental ou inferior ou superior, e fazemos uma prótese fixa em cima de alguns implantes. Aí, nesse caso, não é um parafuso para um dente. Nesse caso, colocamos alguns implantes para uma prótese fixa. Aí, nesse caso, substitui a dentadura, que dá muito mais conforto para o paciente, né, ter um trabalho fixo, né? E é um procedimento acessível? Não, hoje em dia já melhorou muito, né? Existem várias marcas de implante, né? Vários tipos de prótese, então o paciente ele pode, né, escolher o que for melhor para ele. Doutor, para encerrar, eu queria que o senhor desse uma dica para quem está em casa em relação ao implante. A gente sabe que é um procedimento difícil, então a pessoa fez o transplante. Qual dica que o senhor dá para quem está em casa? Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor desse uma dica para quem está em casa na hora de procurar um profissional. Quais são os requisitos que um cirurgião dentista precisa ter para fazer um bom implante, né? O que eu preciso analisar na hora de procurar um profissional para fazer um implante? Pois é. Então, nesse caso, né, muitos pacientes acabam tendo muitas dúvidas, né, em relação a escolher um profissional para fazer um implante. Mas a dica seria essa, né, o paciente procurar um profissional mesmo especialista na área, né, porque para fazer implante exige muitos anos de estudo, né, além de especialização, anos de prática. Então, é importante o paciente procurar indicações, né, de profissionais capacitados para realizar um bom implante. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo, por essas dicas.
Espero que vocês tenham gostado aí em casa e as portas estão sempre abertas. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora é o Minuto COP. Acompanhe aí. Para você que ainda não conhece o Sicoob, que ainda não teve contato com uma cooperativa de crédito, eu vou dar uma dica aqui para você. O Sicoob que disponibiliza para a sociedade, né, todos os produtos e serviços de um banco convencional. Qual é a diferença? A diferença é exatamente o custo. O custo, enquanto os bancos visam lucro, nas cooperativas a gente não tem essa preocupação com o lucro, a gente quer atender os nossos associados e atender bem. Temos também uma responsabilidade social nas comunidades que a gente atua, ou seja, o resultado daquilo que a gente produz, a gente deixa na comunidade, a gente apoia as ações da comunidade. Então, cooperativa é exatamente o contrário de um banco convencional, né, onde você participa dos resultados, onde você participa das decisões e você tem todos os produtos e serviços de um banco. Se você não conhece ainda uma cooperativa de crédito, se você ainda não conhece o Sicoob, eu convido você para viver essa experiência. Venha fazer parte do Sicoob. Somos mais do que uma instituição financeira, nós temos responsabilidade com as pessoas e aqui você vai ser muito bem tratado e aqui você vai, na prática, vai ver como é diferente participar de uma cooperativa e de um banco, porque aqui você não é um cliente, aqui você é dono do negócio. Portanto, venha conhecer o cooperativismo. E agora, a Andressa teve um super bate-papo com a dentista Dedimar. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a dentista e advogada Dedimar Saboia e ela vai contar pra gente como que surgiu as duas profissões na vida dela. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente e contar essa história. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, realmente é uma história assim muito envolvente. Eu formei com os 23 anos em Direito, na PUC daqui de Goiânia, mas o meu sonho era ser dentista, a vida inteira. Mas eu vim de família humilde e não consegui passar na federal para odontologia, né? E aí eu pensei, vou fazer direito. Naquela época consegui o crédito educativo e tudo, formei, tirei minha OAB, falei, vou ganhar dinheiro, no dia que eu ganhar dinheiro, eu vou entrar para a faculdade de odontologia. E assim as coisas caminharam. E meu sonho, a vida inteira eu falei, eu vou ser dentista, porque é minha profissão mesmo, de sonho mesmo. Hoje, graças a Deus, eu sou muito realizada no que faço, né? E aí, depois de muitos anos, eu fui fazer odonto. E já fiz especializações, e fiz especialização em ortodontia, que é uma área que eu gosto muito. E de 5 anos para cá, eu me encantei na área da harmonização facial, né? E aí eu atuo na área da harmonização facial já há 5 anos e cada dia mais eu me apaixono por essa área. E a odontologia, como quase todas as profissões, a gente não pode parar, né? Então tá sempre estudando, fazendo curso. Eu já fiz uma residência em Portugal e continuo estudando, não para. E acaba que o direito ajuda, né, a entender o que pode e o que não pode dentro da odontologia, andar dentro do que a lei permite. Isso é verdade. Direito o curso de Direito é uma profissão que eu falo que eu não me arrependo de ter feito, sabe? Eu sempre estou olhando, lendo alguma coisa, porque ele ajuda em qualquer outra profissão. Ele agrega muito, né? Por quê? Eu sou dentista, mas eu tenho um funcionário, né? Eu tenho uma empresa. Então, isso aí agrega, me ajuda em
em tudo que eu faço. É na secretária da residência, é na vida mesmo. Direito, eu acho que era um curso que todo mundo devia ter pelo menos as noções básicas. Então, não me arrependo hora nenhuma de ter feito direito. E a senhora contou que se especializou em harmonização facial. E eu queria que a senhora contasse como que é o trabalho aqui na clínica, quais são as técnicas que a senhora usa. Então, igual eu te falei, a gente não para de estudar, né? É difícil eu te falar de uma técnica só porque cada paciente é único. Então, eu sou uma pessoa muito conservadora em tudo que eu faço, e principalmente nessa área. Então, eu gosto só de valorizar o que a pessoa já tem. Aquela coisa que o pessoal hoje tem falado muito, que vai transformar a pessoa... Não, eu não gosto, sabe, assim, porque senão você pega todas as pessoas e vai colocar iguais, né? Com um lábio muito grande, com um maxilar muito grande, não é isso que a gente quer, né? Para não perder a essência da pessoa, né? Então, só valorizar o que a pessoa tem, ou alguma coisa que a incomoda, às vezes um lábio muito fino, um nariz, né? E a gente vai melhorar o que essa pessoa já tem. Então, eu não gosto de sabe, transformar a pessoa, não. Só melhorar mesmo. E que já é o ideal hoje em dia, que é o ideal, né? Que eu penso que seja, né? E existem riscos, né? Quando a senhora fala de produtos de qualidade, é porque usar qualquer material num procedimento desse existem riscos. A gente viu aí essa semana o Naldo, que fez um procedimento no nariz e o nariz dele começou a necrosar. Então, é preciso cuidado com isso. Tem muitas técnicas, eu vi o caso também, foi muito discutido na minha área, né? A gente tem vários grupos de profissionais, de professores, e foi muito discutido. Então, o nariz é uma região da face que é muito delicada, muito delicada. Não é proibido fazer com agulha como o profissional fez, mas é uma região muito delicada. Na maioria dos meus procedimentos, eu prefiro usar cânula, porque a cânula não tem aquela pontinha tão fininha, tão aguda como a agulha é. Então, a cânula, ela dá uma segurança maior. Mas existem os riscos e o profissional tem que saber desses riscos, por isso que a gente estuda muito, né? Tem que saber desses riscos e evitar essas intercorrências. Fazer tudo para evitar essas intercorrências. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora desse uma dica para quem está em casa que gostaria de fazer uma harmonização facial. O que deve ser levado em conta na hora de escolher o profissional e na hora de escolher o procedimento também. Exato. Então, assim, a dica que eu deixo é assim, procurar um profissional realmente capacitado, né? Que sabe o que está fazendo, que tenha competência para executar um tratamento de excelência, um profissional que tenha ética, que use bons materiais, né? E também não procurar ficar igual a fulano da televisão, igual essa personalização de pessoa para pessoa tem que ser levada em conta, sabe? Para não perder as características, né? Para não ficar igual você falou, todo mundo igual. Cada pessoa é única e ela não pode perder a sua essência, né? Eu prezo muito isso. Doutora, muito obrigada. Eu espero que você que está em casa tenha gostado dessas dicas, desse bate-papo. Doutora, muito obrigada mais uma vez e as portas estão sempre abertas. Obrigada, só tenho a agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que tenha gostado. E se você não segue nas redes sociais, corre lá, @programa Jeito Goiano. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Fui! Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you